Olá, seja bem-vindo ao dia 145 da nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Esdras, capítulo 2, e também no Salmo 77. É, o livro de Esdras é sobre a reconstrução do templo. Então, o povo, ele já tinha sido escravizado, e agora foi dada autorização para eles reconstruírem. Então, embora seja o capítulo 2, eu quero voltar aqui no capítulo 1 um pouquinho, para a gente entender onde que Esdras começa, né? No episódio anterior a gente encerrou o livro de Daniel, e aqui em Esdras nós começamos vendo o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em que Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Nós vivemos tempo em que nós precisamos reconstruir o templo do Senhor nas nossas vidas. Eles estavam espalhados por toda a terra. Então, talvez você hoje esteja vivendo momentos em que você se sinta espalhado, se sinta espalhado pela terra, longe do Senhor, longe dos propósitos do Senhor. E o Senhor colocou em Ciro. Ciro teve que levantar a voz e falar assim: olha, vocês têm que reconstruir o templo do Senhor. Eu creio que isso foi uma resposta ao sofrimento do povo, que finalmente estavam se arrependendo dos seus pecados. Mas que fique claro que só reconstrói o templo aquele cujo coração é um coração voluntário para fazer a obra do Senhor. Então ele fala assim: todo aquele que sobrevivendo, esteja em qualquer lugar, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens animais e ofertas voluntárias. Não tem como reconstruir o templo do Senhor nas nossas vidas sem que a gente dê tudo que a gente tem. O ouro, a prata, os bens. Entregue realmente tudo ao Senhor. O Senhor tem me levado a este lugar de falar com quem já é crente. Então, o que eu vejo nos crentes são isso, pessoas que já estiveram no lugar de muito, de muito amor do Senhor, de muito relacionamento com o Senhor, mas ali, né, quando a pessoa começa a se envolver com Jesus, ela começa a ter muitas bênçãos, então já viveu neste lugar, no templo do Senhor. Mas ali, por rebeldia, acabam que se afastam e este templo ele é destruído. E o que o Senhor me mostra e tem me mostrado na vida das pessoas que eu atendo é que essas pessoas precisam reconstruir o templo do Senhor nas suas casas, nas suas vidas, voltar para este lugar. Então, o que é o templo do Senhor? Era no templo do Senhor onde pecados eram confessados, era no templo do Senhor onde havia comunhão com Deus. Havia ali a figura do sacerdote, e hoje nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, mas ele, né, nós levávamos, né, as pessoas levavam, né, o povo de Deus levava ali a sua oferta pelo pecado, dava na mão dos sacerdotes, e o sacerdote ali apresentava aquela oferta ao Senhor e fazia o sacrifício, né, o sacrifício diário, e ali a pessoa era perdoada, ela fazia parte dela.
E nós nos enganamos que neste tempo onde vivemos a graça, mas sem responsabilidade, sem o temor do Senhor, e achamos que não tem mais que fazer isso. Mas nesse tempo o Senhor tem convocado o seu povo para se apresentar a Ele, se apresentar ao sumo sacerdote que é Jesus, com oferta do seu pecado. Não tem como se voltar para Deus, saindo deste lugar de perdição onde o povo está, e se voltar para o Senhor, sem que seja primeiro com coração voluntário, trazendo o que te é de mais precioso, o ouro, a prata, os animais, ou seja, tudo aquilo que você tem. Então aqui ele fala assim: animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. O nosso erro é querer ter o templo, ter a bênção do templo, o benefício do templo, mas sem dar nada. É impossível. É impossível ter vida com Deus sem dar nada. Então, os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. O Senhor tem despertado os nossos corações para adorá-lo. É aqui que se dá a batalha espiritual. O que eu mais vejo são pessoas sedentas, são pessoas com, com vontade, querendo ter vida com Deus, mas não conseguem. Por quê? Embora o coração o Senhor tenha despertado para adorá-lo, são pessoas que não conseguem de uma maneira voluntária, de uma maneira intencional, porque assim, todo voluntariado ele é intencional. Você não sai da sua casa voluntariamente para ajudar alguém se você não tiver a intenção de ajudar alguém. Todo trabalho voluntário é intencional. Então, entre o Senhor despertar o coração e você intencionalmente dar aquilo que você precisa dar ao Senhor, aqueles bens que você considera mais preciosos, você não vai conseguir ter a vida que você tanto está querendo ter no Senhor de novo. Um lugar onde você vive as bênçãos do Senhor, um lugar onde você ouve o Senhor, vê o Senhor, né? Porque quando a pessoa ali levava a oferta ao templo, ela via o sacerdote. Ela via, era palpável, era visível. Então, ele fala o seguinte: dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. O que o Senhor me mostra que nesse tempo, por isso esse trabalho aqui, mostra-nos o Pai, é porque é tempo de você construir o templo do Senhor na sua casa. É tempo é tempo de entronizar o Senhor nas nossas casas. Construir o templo do Senhor na nossa casa. Aqui não mais é um templo físico, onde nós vamos até Jerusalém, né, a viagem para Israel, X e tal, e para a igreja no domingo. Não. Jesus veio, ressuscitou, nos enviou o Espírito Santo para que nas nossas casas haja o templo do Senhor, que é um lugar de confissão de pecados, de limpeza mesmo. Não tem como querer ter vida com o Senhor sem limpar o ambiente. Então pensa, a situação que eles viviam aqui era uma cidade destruída, um templo destruído. O templo, ele era a visão de que Deus estava naquele lugar. E este templo estava totalmente destruído. Por isso que pessoas olham para a sua vida e falam assim: ué, este templo que já foi tão lindo, essa pessoa que já foi tão abençoada, e agora está tudo destruído? Que bagunça é essa? Ah, tá bom, vai ver, nunca teve Deus mesmo neste lugar, mas você sabe que teve Deus sim neste lugar. Deus já habitou ali. Deus colocou realmente o nome dele ali em Jerusalém de Judá. Todos sabiam que aquele monumento, aquele templo, pertencia ao Deus vivo.
Assim como as pessoas olham para a sua vida e até duvida, mas não, você sabe que a sua vida pertence ao Deus vivo. Mas chegou o tempo de reconstruir esse templo e começa se dando aquilo que tem mais valor. Então, tem pessoas que o que ela tem de mais valor é o seu casamento. Estou falando para se divorciar, mas se você não consagrar este casamento e realmente falar, Senhor, eu já tentei de tudo para esse casamento, eu sou fissurada pelo que o meu marido faz, pelo que minha esposa faz. Este casamento, ele consome as minhas energias. Mas está aqui, Senhor, eu te entrego, porque é o que mais precioso hoje para mim é este casamento. Eu te entrego, Senhor, para reconstruir este lugar de adoração, onde só o Senhor reina na minha vida. Eu entrego o que é mais precioso para mim. Para os solteiros, a vontade de casar e ter uma família está aqui, Senhor. A minha vontade, que eu tenho de mais precioso hoje, é o meu desejo de construir uma família. Mas eu entrego no teu altar, para que seja reconstruído o teu templo e haja neste lugar somente adoração ao Senhor. Tem gente que tem a idolatria com os filhos, né? A questão do filho, nossa, tudo é o filho, não sei o quê, o filho consome. Está aqui, Senhor, o meu filho. Para algumas pessoas tem idolatria da dor, né? Então, tem pessoas que definem a sua vida, vive a sua vida pela dor, pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico. Por quê? Porque a pessoa nem imagina o que seja a vida dela sem essa dor. Então, essa dor acaba sendo de mais precioso que a pessoa tem. Tudo gira em torno dessa dor. Então, assim, eu não faço isso porque eu tenho essa dor. Eu não sonho tal coisa porque eu tenho essa dor. Eu não consigo romper tal coisa porque eu tenho essa dor. Eu tenho que comprar remédios para sarar essa dor. Eu tenho que fazer. Tudo gira em torno dessa dor. Então, essa dor se torna um objeto precioso para ela. Toda a vida dela gira em torno disso. Então, quando a palavra diz, entrega o que você tem de mais precioso, porque imagina, se você entrega o ouro, a prata, os animais, que era o meio de sobrevivência deles naquele tempo, e aí? Você vai viver do quê? A pessoa vai viver do quê se ela entrega? O que ela tem de mais precioso para sobreviver? Mas entrega. Entregue hoje aquilo que você considera de mais precioso, para que o templo do Senhor seja reconstruído na tua casa, na tua vida. E ali é este lugar que um dia já foi lugar de adoração, mas aí se perdeu, acabou se perdendo por algum motivo, por N motivos, porque somos sucumbidos pelo dia a dia, somos levados, somos esmagados por tantas ofertas, por tantas coisas. E ali o templo foi destruído. As pessoas agora olham para a sua vida e falam assim: ué, cadê o Deus que morava ali? O que aconteceu com ele? Para este tempo, reconstrua o, lo- o o altar de adoração a Deus na sua vida, entregando a Ele o que você tem de mais precioso, para que a partir disso as pessoas vejam que Deus faz nova todas as coisas. Veja, o Senhor, Ele desperta a igreja dele nesse tempo, para voltar para este lugar. Então, muitas vezes, a gente está pensando que Deus vai fazer lá. Não, Deus começa na nossa casa. Deus começa na nossa origem. Então, veja, eles estavam em Jerusalém. Eles deturparam, Jerusalém foi destruída por causa da iniquidade deles, por isso eles foram espalhados. E agora Deus fala: volta lá para o seu lugar de origem, aonde você me conheceu, onde você sabe que meu nome é santo, e é neste lugar que o templo do Senhor será reconstruído. Então é tempo de voltar para onde nós nos perdemos do Senhor, aonde as nossas atitudes nos levaram para longe dele. E agora o Senhor nos manda voltar para este lugar para que a adoração seja restaurada nas nossas vidas, para que o templo do Senhor seja reconstruído nas nossas vidas. É no lugar de origem, não é no lugar de destino. Entende? É tempo que o Senhor está chamando o seu povo
para voltar para este lugar de vergonha. Porque imagina agora o povo que tinha o Deus. Gente, Deus, o povo judeu era temido que falava assim, tanto que no livro de Esther fala isso, sobre Mardoqueu, né? Olha, se o Deus a quem ele serve é o Deus de Israel, o Deus que é vivo, você está frito. Então Deus era conhecido em todo lugar. Então imagina, eles tinham que voltar para o lugar deles de vergonha. Nós servíamos ao Deus vivo, Deus do impossível. E nós, por causa da nossa iniquidade, o templo foi destruído. Imagina a vergonha. Qual é? Você serve a este Deus vivo e agora está querendo o quê? Fala assim, não, eu quero. Então é um lugar mesmo de vergonha, de humilhação, de confissão de pecados. E vai ouvir muita piadinha, porque o povo ouviu muita piadinha. A gente vai ver aqui, né, em Esdras, Neemias, o quanto o povo sofreu para reconstruir esse templo, reconstruir os muros de Jerusalém. Sofreram muitas piadinhas falando, ué, agora você quer voltar? Agora você tá toda crente? Ai, agora você tá toda aí achando que lê Bíblia? Agora, é agora. Porque o Senhor me trouxe de volta a este lugar aonde eu dependo completamente dEle. Onde eu entrego tudo que eu tenho, para que o nome dEle seja estabelecido, seja santificado na minha vida. Isso é intencional. Então, que neste tempo você volte ao seu lugar de vergonha, onde você, por causa das escolhas que você fez, acabou se afastando do Senhor, mas que neste tempo se arrependa, entrega tudo isso que você julga ser de mais precioso e reconstrua o templo do Senhor na sua vida, um lugar de adoração, um lugar onde Ele reina. Você sabe o que o Senhor tem pedido de você. Entrega e reconstrua, para que você possa viver os benefícios da reconstrução, da restauração que só o Senhor faz nas nossas vidas. E aqui no capítulo 2, né, que era o de hoje, nós vemos, né, 68, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, ó, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. O Senhor, Ele não vai te pedir nada que você não possa dar para Ele. Por isso que era de acordo com as possibilidades, eles deram. Então, olhe para você, veja o que você pode fazer hoje e para de ficar lamentando, ah, isso eu não consigo, isso eu não posso, isso eu não tenho. Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Você sabe aquilo que você pode fazer hoje para o Senhor. E com isso, que de uma vez por todas você saia da terra do inimigo, esse lugar de escravidão, de vergonha, distância do Senhor e vá para este lugar de adoração. Que o templo do Senhor seja reconstruído na tua casa. Em primeiro lugar, no teu secreto, no teu íntimo. Volta para aquele lugar de fazer devocionais, aquele lugar onde você era sedento da palavra de Deus, aquele lugar onde você buscava o Senhor conscientemente, constantemente. Volte hoje para esse lugar, começando pelo seu secreto, e depois vá indo para toda a sua casa. Reconstrua o templo do Senhor. É tempo de novidade de vida. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor desperta o nosso coração para te adorar. Eu te peço, Senhor, venha nos trazer luz de tudo aquilo que está nos impedindo definitivamente de entregar o nosso coração completamente a Ti. Nos abençoa, Senhor, com coragem para enfrentarmos toda a humilhação, toda a vergonha, todo o medo de reconstruir o templo. Mas, ó Pai, que possamos saber que te obedecer é a melhor coisa que podemos fazer.
Queremos, ó Pai, neste tempo reconstruir este lugar de adoração nas nossas vidas. E pedimos, Senhor, a tua graça e misericórdia para nos conduzir neste processo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.